Boa noite, seja bem-vindo. Você que já está conosco mais uma vez. E é uma alegria poder estar interagindo com vocês mais uma vez através dos meios de comunicação. E hoje nós vamos estar falando sobre questões importantes da nossa vida, né? Coisas importantes da nossa vida. Perguntas que todos nós, em algum momento da vida, precisamos nos fazer, porque ela tem a ver com o nosso ser e o nosso estar no mundo, no aqui e no agora. Qual é o sentido da vida? Você já se fez essa pergunta? Por que você acorda e levanta todos os dias? O que te motiva a levantar da cama? Por que você consegue essa rotina que segue? O que você faz e o que você faz? Você faz porque alguém falou um dia para você que você deveria fazer isso? Qual é o sentido de tudo isso? Você já se perguntou? Afinal, qual é o sentido da vida? A vida tem sentido? Ou a vida não tem sentido? Então, a gente começa falando e dizendo que, em certa medida, mesmo que inconscientemente, todos nós procuramos entender qual é o propósito da vida, qual é o grande sentido da existência. Eu existo para quê? Eu vivo para quê? O que é que dá sentido à minha vida? O que me motiva a viver? Aonde eu me energizo? E qual é o meu propósito de vida, né? Qual é o meu propósito de vida? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a cada momento ou algum momento da nossa vida. Quando a gente pergunta sobre essas questões, nós vamos encontrar algumas pessoas que preferem não se questionarem a respeito disso, né? Não se questionarem a respeito da vida, por que estão aqui. Mas essa pergunta, ela é, acima de tudo, uma pergunta de caráter filosófico e até religioso, porque tem a ver também com valores, e a ciência, na verdade, a ciência não avalia, não analisa valores, né? Não analisa valores porque não é alguma coisa mensurável, replicável e generalizável. Portanto, não pode ser um fenômeno científico num primeiro momento. Então, a procura do sentido da vida, nós podemos dizer que é alguma coisa, acima de tudo, uma questão filosófica. E, como eu disse, muita gente prefere não se questionar a respeito da vida. E se ele não se questiona a respeito da vida, existe uma probabilidade dele passar pela vida e não responder determinadas perguntas. De onde vim? Para onde vou? Qual é a minha missão aqui? O que é que me move? O que me motiva? E quando eu faço as coisas automaticamente, eu então vou correndo um sério risco de me tornar prisioneiro de pensamentos alheios, de informações alheias. Eu estou, às vezes, preocupado em viver como o outro quer, como o outro deseja, em agradar o outro, e sem entender, escutar qual é mesmo a minha essência. Qual é essa voz interior que me diz e que norteia a razão de eu existir aqui no mundo. Então, é importante demais que eu e você comece a refletir qual é o sentido da vida. Pelo menos o sentido da minha vida, da tua vida. Porque, naturalmente, quando a gente fala de sentido da vida, é alguma coisa também singular, porque cada um de nós tem um sentido na vida.
Porém, o que é importante é que cada um encontre o sentido da sua vida. Para que eu vim, qual é a minha missão, qual é o meu legado, o que eu quero construir e como eu quero ser lembrado no futuro, quando eu não estiver mais aqui. É muito desagradável e a probabilidade de cairmos num vazio existencial quando a gente vive aqui sem ter essas respostas. O que é importante saber sobre o sentido da vida? Porque é o motivo, é o sentido que nos move. É o sentido que nos move, que nos motiva, que nos faz desejar, levantar de manhã, ter disposição para ir ao encontro daquilo que nós podemos chamar de nossos propósitos, né? Nossos propósitos. Por isso, nós podemos dizer que a busca pelo sentido da vida é algo intrínseco do ser humano. É algo que faz parte da essência do ser humano. Chega um momento na nossa vida que é impossível não fazer essa reflexão. E hoje eu estou aqui refletindo com vocês sobre isso, né? Sobre isso. Qual é o sentido da tua vida? O que é que te move? O que você tem feito? Você tem tido essas respostas? Então, é importante que você se faça essa pergunta e também se responda. É temerário quando a gente vive aqui 20, 30 anos e não sabemos muito de nós. Às vezes eu pergunto para alguém de 30 e 40 anos, quando eu pergunto quem é você? E ele dizia, essa pergunta é complexa, essa pergunta é muito difícil, eu nunca pensei nisso. Sim, mas você já pensou sobre tantas coisas como você sabe de marca de carro, de telefone, de computador e sobre você nada? Quais são as tuas virtudes? Nunca pensei nisso. Quais são as suas limitações? Também eu nunca pensei nisso. Então, eu não sei nada de mim, tenho 30 anos e ainda não tenho uma opinião formada sobre mim. Então, esses são questionamentos que devem fazer parte da nossa realidade existencial, né? Então, a pergunta é: por que encontrar um sentido para a nossa vida? Por que devemos encontrar um sentido para a nossa vida? Porque nós precisamos encontrar razões e muitas respostas para essa pergunta poderão advirem quando a gente se faz essa pergunta. O sentido da sua vida é a sua maior motivação. É o sentido da tua vida que faz você agir o tempo inteiro, né? Faz você agir o tempo inteiro baseado exatamente nesse sentido. É o sentido da tua vida que te mantém vivo e faz com que você continue realizando tudo o que você realiza. Quer você saiba disso ou não. Por isso é importante que a gente encontre o sentido da nossa vida. Por exemplo, quem está com depressão é um indivíduo que não enxerga mais o sentido da vida. Olha como é interessante. Os indivíduos que têm ideação suicida, também eles não enxergam mais o sentido da vida. Então é muito comum quando o indivíduo diz que pretende, deseja se suicidar, e você se pergunta por quê, a resposta é uma só. Minha vida não tem sentido. Minha vida não tem sentido. Então vocês percebem o quanto que ter um sentido para viver é importante, né? Os indivíduos que estão acometidos pela depressão, por outros transtornos psicológicos, eles podem perder a importância desse sentido. Então, é encontrando o sentido da vida que nós vamos descobrir o grande prazer de viver, de fato. Nós passamos a viver ao invés de sobreviver apenas, né? Ao invés de sobreviver. Quando se tem um motivo forte para viver, nós somos impelidos a querer viver de verdade. Aí nós temos um autor chamado Viktor Frankl, que é
o fundador da terceira escola vienense de psicologia, chamada de logoterapia, e ele diz que as nossas neuroses, a maioria das doenças que acometem os seres humanos, são decorrentes da ausência de sentido. E ele ainda afirma que quem tem um motivo para viver, sempre encontrará um como viver. Quem tem um motivo para viver, sempre encontrará um como viver. Então eu faço uma provocação para você neste momento. Qual é o sentido da tua vida? Responda isso para você, né? Qual é o sentido da tua vida? Quando nós avaliamos a história, nós vamos ver que todo grande pensador ao longo da história da humanidade já refletiu sobre o sentido da vida. E muitos chegaram a teorizar sobre o tema. Muitos chegaram a teorizar sobre o tema. Então, nós podemos dizer que o sentido da vida não é uma questão simples de ser resolvida e debatida, até porque é alguma coisa, como eu disse há pouco, que é muito singular e é único para cada um, né? É único para cada um. Eu sou único, você é único, somos todos dotados de habilidades e preferências diferentes. Nossa genética é diferente, então nossos interesses são diferentes, mas como eu disse, não há um padrão de sentido. É importante que cada um encontre o seu sentido. E você pode encontrar pessoas, naturalmente, parecidas com você. Pessoas que tenham afinidades, gostos e talentos semelhantes aos seus, mas de forma alguma você vai encontrar alguém exatamente igual a você. Cada ser humano é único. E por isso lida com questões existenciais específicas, né? Questões existenciais específicas à sua volta, e a forma é única. Temos histórias, pensamentos, sentimentos e ações que são singulares. Então, o sentido da vida é único para cada pessoa? Ou será que há algo que abrange todos os homens? Mesmo que todas as diferenças, existindo todas essas diferenças entre eles, né? Entre eles, é preciso muito trabalho, pesquisa, reflexão e vivência para chegar a uma boa conclusão sobre qual é o sentido da vida. De uma forma geral, não existe um consenso sobre esse assunto. Então, nós devemos, cada um, estar procurando o sentido da sua vida. Qual é o sentido da sua vida? Os filósofos sempre foram pessoas que fizeram perguntas sobre a existência, e muitas vezes perguntas difíceis de serem respondidas. Dentre elas, nós temos essa pergunta, né? Essa pergunta: qual é o sentido da vida? O filósofo Platão já dizia que o homem é um ser que está em busca de significado. Busca de significado. Você concorda com isso? Aí Platão diz que geralmente nós queremos entender, isso é natural, o significado de tudo. Queremos saber o significado da vida, qual é o significado da dor, o sentido e propósito daquilo que é maior, por que o sofrimento, o que a gente veio fazer aqui, por que a gente tem que passar pela dor, por que a morte, por que a finitude. Isso são questões que acompanham o ser humano desde os primórdios, né? Desde os primórdios. Queremos entender o significado da felicidade e onde podemos encontrá-la. Queremos entender, em contrapartida, qual é o significado do sofrimento, o porquê temos que passar por ele também. Então, são questões que nos acompanham desde sempre. Para os filósofos antigos, o sentido da vida na filosofia antiga consistia primordialmente, né? Primordialmente em encontrar a felicidade. Mas a felicidade tem, logicamente, concepções diferentes.
Qual é a tua felicidade? Onde é que você busca a felicidade? Se as pessoas são diferentes, então existem maneiras diferentes de se viver a espiritualidade. Como eu disse no início, essa questão do sentido da vida, a filosofia e as religiões se debruçaram sobre essa pergunta por algum tempo, né? Para as religiões, elas também têm uma visão própria a respeito do significado da vida. Quando nós vamos ver na religião budista, o sentido da vida é encontrar a felicidade absoluta e que não depende de fatores externos como dinheiro, carros, roupas de marca, bens materiais. Mas isso pode ser encontrado quando conseguimos acabar com todos os nossos sofrimentos. Essa é uma visão do budismo, né? Para os cristãos, o sentido da felicidade está em honrar e glorificar a Deus, né? E glorificar a Deus. Mas muitos filósofos e teólogos, escritores famosos, falaram a respeito do sentido da vida, considerando uma das coisas mais importantes, essa resposta que cada ser humano precisa ter. Mas há também aqueles que acreditam que o sentido da vida se restringe aos sentimentos mais puros, como o sentimento de amor. Então, sendo assim, o significado de viver está entrelaçado com as relações pessoais. Nós temos uma escritora conhecida de todos nós, que é a Cora Coralina, que é uma famosa poetisa brasileira. Ela disse um dia, né? Ela disse um dia: eu não sei se a vida é longa ou é curta para nós. Eu só sei que ela só fará sentido se nós marcarmos o outro com essa passagem, né? Só fará sentido se nós marcarmos o outro com essa passagem por aqui. Então, aí a gente costuma dizer que, então, o pode dar sentido da vida é servir e amar e servir, porque através dessas duas coisas nós podemos exatamente imprimir algo de bom no outro. Já para a ciência, existem basicamente duas explicações que podem dar sentido à vida. A primeira é a reprodução. A reprodução, isso quer dizer ter filhos. E a segunda é ser feliz, contentando com o sistema de recompensa que existe no cérebro humano, né? Do cérebro humano. É importante nós compreendermos isso. Então, por que eu estou falando dessas coisas todas? Para que vocês entendam que existem muitas formas de pensar sobre o sentido da vida. Porém, de uma maneira geral, a busca pelo significado da vida se dá a partir da contemplação filosófica e religiosa, e a partir de investigações científicas a respeito da felicidade, da consciência, da existência e das relações humanas. É importante pensar nisso, né? É importante pensar nisso. Lembrando que quando nós descobrimos o sentido da nossa vida, a nossa vida começa a ter mais alegria e começa a ter mais significado, né? Então, conhecendo essas várias visões que nós temos a respeito do sentido da vida, é hora da gente se perguntar: qual é o sentido da tua vida? Qual é o sentido da tua vida? É cuidar das famílias? É o teu trabalho? É a espiritualidade? São os teus projetos futuros? Qual é o sentido da tua vida? O que é que te move? Essa é a pergunta que nós precisamos fazermos sempre. No mundo que a gente vive de constantes mudanças econômicas, políticas, morais, onde cada dia nos são apresentados novos paradigmas,
em que colocam em xeque o que a gente acreditou e confiou até hoje. Como é possível encontrar um sentido para a nossa vida? E é possível ter uma saída? Alguma coisa que me ajude a compreender melhor isso aí? Eu não quero dar nenhuma receita, não quero dar nenhuma receita, mas eu quero falar um pouquinho da minha experiência, né? Da minha experiência. Uma das coisas que me é importante é prestar atenção nos meus sentimentos. E o que os impactos, por exemplo, externos, produzem dentro de mim. E eu entendo e decretei para mim mesmo que eu tenho que prestar atenção e avaliar os meus sentimentos, porque eu penso que eles são a expressão mais real da pessoa que existe dentro de mim. Segunda coisa é pautar, decidir, pautar a minha vida por uma escala de valores inquestionáveis, por uma escala de valores inquestionáveis. Mesmo que isso possa contrariar ou desagradar outros. E a terceira coisa é ter coragem de decidir, de tomar decisões, né, por esses valores. Porque eu entendo que o sentido da minha vida advém da vivência dos meus valores. E esses valores que às vezes se contrapõem até ao prazer, se contrapõem à alegria, se contrapõem à satisfação. Mas aí a gente começa a entender que nem sempre valor e desejos caminham pelas mesmas estradas, né? Nem sempre desejos e valores caminham pelas mesmas estradas. E eu até hoje fico me perguntando se o sentido é fruto dos prazeres ou se o sentido é fruto dos valores, né? O sentido é fruto dos valores. Muitas coisas que nos são prazerosas e elas não nos trazem sentido. Depois a gente chega a concluir que realmente não era por aí o caminho. E a quarta coisa é assumir a responsabilidade. Assumir responsabilidade por essa escala de valores, por essa decisão e por esse contato com os meus sentimentos. Essa é uma experiência pessoal. Eu falei lá no início do Viktor Frankl, né? É o Viktor Frankl, como eu disse lá no início, que foi um importante psiquiatra austríaco e publicou relevantes livros a respeito do sentido da vida, como, por exemplo, tem um livro interessante do Frankl, com o título Em Busca de Sentido, onde ele mostra como foi a sua experiência em busca do sentido da sua vida. Para este autor, um dos maiores sofrimentos da vida humana é o vazio existencial, que é gerado pela falta de sentido. Minha vida não tem sentido. Há um vazio existencial. Ou seja, quando você vive sem propósito, sem encontrar um real significado para a tua vida, você começa a entrar num processo de sofrimento tremendo, né? De sofrimento tremendo. Porque todos os seres humanos sofrem em determinados momentos e de diferentes modos com esse vazio. Ele existe, ele é real, mas precisa ser solucionado. Porque quando você não pensa sobre o propósito da tua vida, ou pior, quando você não chega a uma conclusão satisfatória, você passa a sofrer por diversos problemas, né? Por diversos problemas. Então, Frankl afirma no seu livro O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, que quem não encontra um sentido da vida tende a preencher o vazio existencial de maneiras destrutivas. Vícios, drogas, pornografias, agressividade e tédio. Por isso que quando nós falamos para esses indivíduos sobre a importância de encontrar o sentido da vida,
e eles dizem: eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder, eu não tenho um sentido da vida, eu não tenho nenhuma razão para não fazer, né? Para não fazer, para mudar a minha atitude, para mudar esse comportamento autodestrutivo. Eu me lembro que uma vez uma senhora me disse: eu tenho pensado muito em me suicidar. E eu disse a ela: por que a senhora ainda não fez? E ela disse: não, de jeito nenhum. Eu tenho meus filhos, eu quero ver os meus netos. Ah, bom, era atrás disso que eu estava. Então existe um propósito, existe uma razão que justifica ainda você se manter viva, né? Ainda você se manter viva. O Frankl fala como ele encontrou o sentido da vida dele, quando ele diz: eu encontrei o significado da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido da vida deles. Olha que coisa interessante. Então, este autor extraordinário, ele diz então que o sentido da vida surge a partir de um propósito. Qual é o teu propósito de vida? Às vezes a gente escuta: olha, eu tenho 30 anos e até hoje eu não sei ainda o que foi mesmo que eu vim fazer aqui, né? Qual é o meu propósito de vida? Como encontrar um sentido da vida? Como eu disse, toda pessoa passa por situações únicas e lida de alguma forma com sofrimentos, com frustrações, de uma maneira única e singular. Cada pessoa enxerga o mundo de maneira diferente, seja como uma escolha ou não, né? Como uma escolha ou não. Por isso nós podemos dizer que não há uma fórmula para que você encontre o grande sentido da sua vida. Existem reflexões para que você encontre referências por conta própria para o sentido da tua vida, para o sentido da tua vida. Então, nós podemos dizer que descobrir o sentido da vida é algo pessoal. E, sendo assim, somente você pode encontrar. E o primeiro passo para isso é refletir de verdade sobre essas questões que nós estamos falando, né? Essas questões que nós estamos falando. Até aqui, você está compreendendo, entendendo qual é o nosso propósito com esta live de hoje sobre o sentido da vida? Porque se a vida tem sido para você um arrastar de correntes, é sinal de que o propósito não está claro, né? Sinal de que o propósito não está claro. Mas eu ainda posso dizer que o fato de nós termos claro um sentido da vida, isso não nos isenta de problemas, de dificuldades. Mas aí nós vamos aprendendo a lidar e administrar as dificuldades da vida com mais tranquilidade, porque existe um propósito. Você imagina levantar de manhã e ir para um trabalho que você não gosta. Um trabalho que você não gosta muito, por exemplo. Mas quando você pensa no filho que tem, e o quanto esse trabalho, mesmo que você não goste, mas esse trabalho te possibilita dar segurança ao teu filho, colocar esses filhos numa boa escola, oferecer para ele comida, alimentação, casa e etc. Então você vai transcender. Nós chamamos isso de autotranscendência, né? Porque você vai olhar essa dificuldade para além. Então, porque quando você olha para o filho, que é um propósito, então a dificuldade do trabalho te ajuda a administrar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de tranquilidade. Como é que você tem vivido essa experiência? O teu propósito está pesado, mas o que existe além dele? Existe um propósito
Porque se existe um propósito, essa dificuldade, esse sofrimento, terá uma dimensão de leveza, né? Porque o teu olhar está focado exatamente no propósito. E no propósito é cuidar do filho, é cuidar do filho. Então nós dizemos que o sofrimento é apenas um meio e não um fim, né? É apenas um meio quando nós temos clareza do nosso propósito. Isso é importante que a gente não se esqueça disso. Nós vamos, então, estar falando em 3 maneiras para encontrarmos exatamente um sentido. No livro Em Busca de Sentido, desse autor que eu acabei de mencionar, ele pontua 3 maneiras, né, de encontrarmos o sentido da vida. Ele diz: primeiro, devemos criar um trabalho que nos permita exatamente praticar com alegria algum ato bom, algum ato generoso, alguma coisa que nos motive. A segunda, nós devemos experimentar algo ou encontrando alguém, fazer algo para alguém. Por isso que aí a solidariedade é algo que nos traz uma compreensão maior do sentido da nossa vida. E a terceira coisa é tomando uma atitude positiva em relação ao sofrimento. O que é que o Frankl quer nos dizer a respeito disso? Na primeira maneira, que é criando um trabalho, praticando um ato, ele quer dizer que a gente pode criar um trabalho ou praticar um ato com um forte propósito por trás. Isso que eu acabei de falar há pouco. A segunda maneira é experimentar algo como a bondade, a verdade, a beleza, através da natureza, a cultura, o amor, que são coisas que nos devolvem, vamos imaginar, essa possibilidade até de contemplar. E não necessariamente o amor precisa ser um amor conjugal. Por exemplo, é muito claro quando você se torna pai ou mãe, muitas pessoas encontram indiscutivelmente o sentido da vida nos filhos. Quando a gente pergunta qual é a razão da sua vida, os filhos. E por último, a terceira coisa, o Frankl vai dizer que é possível encontrar um sentido escolhendo como você vai reagir frente ao sofrimento inevitável. Você pode escolher transformar o sofrimento em uma conquista. Esse poder, essa capacidade de escolher e de decidir, o Frankl nos disse, ninguém tem o poder de nos roubar isto, né? De nos roubar isto. Quando você encontra um sentido para o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento, né? Ele deixa de ser sofrimento. Eu falei, por exemplo, há pouco do trabalho. Quando você pensa no filho, então o estresse do trabalho, o desgaste do trabalho, que você às vezes odeia, pode se tornar, ter uma outra dimensão. Pode ter uma outra dimensão. Porém, quando esses momentos difíceis você não administra, eles não estão conectados a um propósito, então aí se tornam um arrastar de correntes. Se tornam um arrastar de correntes. Então, como é que você tem conduzido a tua vida, as imposições da vida, os sofrimentos, os desafios? Hoje alguém me disse, eu não sou uma pessoa frustrada. Eu disse para ele, pois eu sou. Porque eu entendo que frustrados, todos nós somos todos os dias. Porque todas as vezes que os nossos projetos não são realizados, todas as vezes que as coisas não dão certo, não tem como não termos um misto de frustração. Agora, o que nós não podemos é virar prisioneiros ou refém das frustrações. Eu digo que ter frustração é natural. Viver frustrado não é natural.
mas entendemos que a frustração faz parte da nossa realidade de vida, né? Faz parte da nossa realidade de vida. Então, a grande pergunta é: como é que você tem vivido essa experiência de vida? A frustração como parte integrante, mas o propósito também como parte integrante. A gente vive, por exemplo, num mundo que nos estimula a viver, por exemplo, o que nós chamamos de hedonismo. Hedonismo. O filósofo Aristóteles afirmou que existem duas maneiras para que uma pessoa encontre felicidade na vida, e ele colocou lá hedonismo e eudemonismo. Eudemonismo. Para Aristóteles, o hedonismo de encontrar a felicidade está nos prazeres imediatos e é alguma coisa autocentrada. O eudemonista encontra a felicidade em um sentido e propósito, né? E propósito. Você é em parte hedonista e em parte eudemonista. Eudemonista. Quando nós precisamos de prazeres e precisamos também de propósito, porque as duas vertentes estão ligadas à nossa evolução. Comida, sexo, grandes prazeres nos fizeram evoluir e sobreviver como espécie. Então, as duas coisas estão juntas. Por outro lado, ajudar as outras pessoas também nos dá um senso de sentido e propósito. De sentido e propósito. Por isso, nós nos definimos como seres sociais. E assim como no passado, quem ajuda os outros criando comunidades, cooperativas, tem mais chance de sobreviver. Porque as necessidades sociais são tão básicas e tão importantes quanto a busca pelo prazer. É claro, está claro isto para você, né? Esse entendimento? Então, somando o que disse o Frankl e também o Aristóteles, nós podemos encontrar, sim, um propósito. Nós podemos criar um trabalho, ou praticar um ato, experimentar algo, ou encontrar alguém e tomar uma atitude em relação ao sofrimento para encontrar o nosso propósito. Propósito, ajudar as pessoas. Então, por isso, quando eu falo que um dos propósitos é ajudar as pessoas, eu estou preparando uma solicitação a vocês que se encontram comigo todas as quartas-feiras, da gente transformar esse momento em algo que possa ajudar outras pessoas. E qual é a minha ideia? Eu estive pensando nessa semana fazer um pedido a vocês. Para mim, não, mas para outras pessoas que têm menos do que nós. E eu pensei, que tal solicitar daqueles que me assistem e que estão comigo todas as quartas-feiras uma cesta básica. Uma cesta básica. Nós sabemos que tem tanta gente que precisa, se um dos propósitos é ajudar as pessoas, é alguma coisa que nos devolve também sentido de vida. Então, a ideia seria que vocês nos auxiliem, colaborem conosco com uma cesta básica. Aí, como é que nós vamos fazer? Eu fiquei pensando nisso. Nós vamos doar uma cesta básica. Você pode estar mandando, por exemplo, no WhatsApp, o endereço onde a gente pode pegar essa cesta básica, isso é possível, não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Aí você tem uma conta também da clínica, no Banco do Brasil, e essa conta está na agência 0638 e dígito 6, conta 23, 153, dígito 3. E tem aí no Zap, o endereço você pode deixar, naturalmente, com muita tranquilidade.
porque nós vamos buscar essas cestas e aonde estiverem, ou então, se você quiser doar o dinheiro, e a gente tem destinatários já próprios esperando isto. Vocês sabem que, como padre, eu trabalho também nas comunidades, nas periferias da cidade. Eu trabalho na comunidade de Vila Goiás, eu trabalho no Presidente Lula, e nós temos uma série de pessoas que, de fato, precisam, têm menos do que nós, principalmente neste momento de pandemia. E alguém que perdeu o emprego, o outro que diminuiu exatamente o salário, e está em casa e ganhando a metade do salário, mas não diminuíram os filhos, continuam ali, enfim. Eu pensei exatamente nisso. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as nossas notificações. Né? Ative as nossas notificações. Nós temos, como a gente tem feito todas as quartas-feiras, nós temos as nossas perguntas, né? As nossas perguntas. E aí a gente tem aqui a pergunta do Pedro Henrique, que é psicólogo, lá da cidade de Santa Inês, Maranhão. Ele pergunta aqui: às vezes é difícil pensar nesse sentido da vida sozinho. Existe algum processo, algum profissional que pode me ajudar nisso? Ah, mas claro que existe, né? Claro que existe. E esse profissional é o psicólogo, que tem como objetivo nos auxiliar a olharmos para dentro de nós, a entrarmos em contato conosco. Quem sou? Quem eu não sou? Quem eu gostaria de ser? O que outros gostariam que eu fosse? Quais são as minhas virtudes? Quais são as minhas limitações? O que é que dá sentido à minha vida? Eu faço porque quero ou porque outros querem que eu faça? O psicólogo nos ajuda a compreender isso. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar, qual é o meu estado atual, qual é o meu estado de desejo. O psicólogo me faz entrar em contato com essa realidade. Olhar para o meu passado, para o meu presente e pensar no meu futuro. Este profissional me ajuda, inclusive, a essas conexões. O que me motiva? Olhar para dentro de mim. Mas olhar para atrás de mim, que é o meu passado, e perceber até onde esse passado me impacta no meu presente. Mas também me ajuda a olhar para baixo. Eu costumo dizer onde estão minhas misérias, as minhas limitações, e me ajuda a olhar para frente, aonde eu quero chegar. E esse processo de evolução começa a partir daí, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Então, se você tem dificuldade de olhar para dentro de si sozinho, você pode procurar um psicólogo, que esse psicólogo vai te ajudar muito a entrar em contato com esta realidade. Ok, Pedro Henrique? Tudo de bom para você e obrigado por estar interagindo conosco. Nós temos uma outra pergunta aqui da Selma Pereira. Sentido da vida está em viver em função de proporcionar alegria aos outros e como o espelho reflete alegria em nós? O sentido da vida está em viver em função de proporcionar alegria aos outros e também a nós. Nós temos uma grande receita que o Cristo nos dá quando ele nos diz: ame o próximo como a ti mesmo. Ame o próximo como a ti mesmo. Porque, na verdade, quando eu me conecto com o outro, eu estou me conectando comigo. Quando eu me conecto em fazer o bem para o outro, eu estou me conectando com o que eu tenho exatamente de melhor. E pode ser, sim, Selma, um reflexo, porque isso é isso que vai, é o que volta, né? O que vai é o que volta. Nós dizemos que a prosperidade da nossa vida é consequência de dois movimentos, de dar e de receber.
esse movimento de dar e receber é alguma coisa dialética, é alguma coisa dialética. Então, é o sentido da vida. Se eu pensar só em mim, vai ser difícil eu encontrar o sentido da vida. Até porque o eu, enquanto individualidade, só se reconhece em confronto com o tu, diante do tu. Diante do tu. Então, nós podemos dizer que não faz sentido existirmos a não ser também para o outro. Aliás, tudo que a gente tem é pensando no outro. Nos tornamos médicos, engenheiros, professores, aí nos casamos, nos tornamos sacerdotes, psicólogos, mas tudo pensando no outro, pensando no outro. Então é o outro que dá também muito sentido exatamente à nossa vida. Quando eu perco o outro de vista, eu também me perco, né? Porque o sentido da vida está em eu e tu, o ser aí, o estar no mundo, eu e tu. Essa relação que o Martin Buber está falando, fala bastante disso, o filósofo Martin Buber, sobre a questão eu, tu, eu, isso. Né? Eu, tu, eu, isso, eu. Então a gente precisa entender que este eu perde a sua referência e a sua identidade quando ele não se abre para o eu, tu, para o eu, tu. Ok? Muito obrigado pela interação conosco também na noite de hoje. Temos uma outra pergunta. Boa noite, Padre Noel, saudades. Aqui é o José Manuel de Dacinópolis. Que bom, meu caríssimo. Coisa boa. Eu estou torcendo muito aí pela comunidade de Dacinópolis e pedindo muito a Deus que extermine o coronavírus também daí, né? Também daí. Mas também pedindo que a comunidade colabore, faça a sua parte, porque nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele, né? Deus espera contar com a nossa colaboração. A fé não nos exclui e não elimina a nossa responsabilidade. Então, a pergunta do José Manuel é, atualmente, fala-se muito numa geração que nem estuda, nem trabalha, e por aí vai. E nos deparamos com uma situação assim. Como ajudar alguém por sentido na vida? De que forma devemos agir para ajudar nesse processo de encontrar o sentido da vida? Essa pergunta é muito importante, José Manuel. Eu disse, porque a gente vive no mundo que vai nos apresentando propostas ilusórias, que aí no final a gente chega à conclusão que não faz sentido. Por exemplo, quando o mundo nos diz que o importante é o ter e não o ser. E a gente vive em função do fazer e do ter em detrimento do ser. Então, ser solidário, ser justo, partilhar, ser um bom ouvinte, visitar as pessoas, promover dignidade, igualdade. Então, isso tem a ver com o sentido da vida. Então, a proposta que nós recebemos não é bem esta. O que a proposta nos disse, o que dá sentido é ter e ter dinheiro. Dinheiro, dinheiro e coisas e coisas e coisas, né? Aí, no final, a gente pergunta para que tanta coisa além do que cabe nas nossas mãos. E não faz sentido. Aí o Dalai Lama disse, o homem enfrenta dois grandes temores. Primeiro, o temor, o medo de não conseguir coisas e coisas e coisas. E o segundo temor é o medo de perder o que conseguiu, né? O medo de perder o que conseguiu. Então, ele perde a saúde para conseguir coisas, coisas e coisas. Depois, ele gasta o que conseguiu para recuperar a saúde e por aí vai. Nós temos hoje o fenômeno tempo. Temos tempo para quê? Porque tempo está conectado a ganhar dinheiro. Tempo é a personificação do dinheiro.
E olha então o que a vida nos diz: tempo é dinheiro. Se o que eu faço no tempo não me devolve dinheiro, então isso não faz sentido. Será mesmo? Então visitar amigos, parentes, não dá dinheiro, então é perda de tempo. Visitar um doente é perda de tempo, porque tempo é dinheiro. Na visão, exatamente nas armadilhas que o mundo, o sistema capitalista e consumista e hedonista vai nos apresentando. Então, nós estamos sendo educados para viver isto. E aí é uma questão interessante, porque quando nós olhamos o sistema educativo do nosso país, nós educamos os nossos alunos para quê? Nós dizemos, nós educamos para o mercado de trabalho. Não se fala que estamos educando para o caráter, estamos educando para a generosidade, estamos educando para a justiça, estamos educando para o bem das pessoas. Não, nós estamos educando para o mercado de trabalho. E aí, às vezes, os indivíduos dizem, escolha o que dá dinheiro. Ah, mas não é isso que eu quero. Olha, mas é isso que dá dinheiro. Não se pergunta, por exemplo, o que está dentro de você? Propósito, vocação, vozes, chamado. O que eu vim fazer no mundo? Olha, mas eu tenho que conectar isso com o que dá dinheiro. Porque é isso que você diz que está nas tuas artérias, não dá dinheiro. Então, se não dá dinheiro, então isso é preciso que a gente ressignifique uma série de coisas. Então, os jovens não trabalham, os jovens. Aí nós temos, por exemplo, hoje, essa situação, muito jovem que não trabalha, e aí nós falamos hoje dessa síndrome do reizinho, do imperador, né, que tem que receber tudo e etc., que não se prepara para a frustração, e aí nós pagamos um preço alto com relação a isso. Para a gente educar para o sentido da vida, é preciso, inclusive, que haja uma alteração também no sistema educativo. Nós educamos, estamos educando mesmo para quê? Estamos educando para quê? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Muito obrigado por estar também interagindo conosco nessa live de hoje. Então, nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre essa questão do sentido da vida, né? Sobre essa questão do sentido da vida. Eu disse que o Frankl, quando falou, por exemplo, sobre o sentido da vida, ele disse: o meu é um propósito, o meu propósito é ajudar as pessoas, impactando-as através do desenvolvimento pessoal. Porque eu entendo que quando essa pessoa encontra propósito nos seus filhos ou em uma pessoa amada, você está ajudando essas pessoas. O Frankl viveu no campo de concentração, na Segunda Guerra Mundial, e ele via, por exemplo, muita gente no campo de concentração sendo eletrocutado, e essas pessoas se jogavam nas cercas elétricas. Mas ele via também um outro grupo que se eximia de querer de morrer logo. Alguns iam ao encontro da morte. E ele então se aproximou dessa gente para saber o que havia de diferente nesses dois grupos. E grande foi a descoberta. Todos aqueles que tinham um propósito, uma esperança, uma expectativa, como o caso dele de encontrar a esposa ainda, essas pessoas encontravam uma maneira de administrar os problemas, as dificuldades com leveza e com autotranscendência, né? E com autotranscendência. Por isso, o Frankl diz que, por último, ele conta essa questão que eu acabei de dizer, essa experiência dele no campo de concentração, e dizendo que foi através do sofrimento. Ele conseguiu dar sentido ao sofrimento, porque ele pensava como seria o dia em que reencontraria a sua família. Você sofre mesmo hoje pelo quê? O suor que você derrama, a tua labuta diária, o teu dia a dia, o que te energiza, você tem clareza disso? Né? Você tem clareza disso? Então, no fundo, para o Frankl,
as pessoas estão sempre ligadas ao seu propósito. Estão sempre ligadas ao seu propósito. E é assim que a gente pode encontrar o nosso propósito e, por consequência, encontrar um sentido da vida, quando nós nos conectamos com o que está também fora de nós. Para ajudar a encontrar o nosso propósito de vida, nós podemos ajudar as outras pessoas a encontrarem o seu sentido de vida. Isso é importante. E aí a gente pode estar dizendo também que é somente quando a gente descobre o nosso propósito de vida que a gente começa a viver com mais paixão, com mais alegria, porque, afinal, nós passamos a ser motivados por algo muito maior e mais forte do que os simples objetivos e metas apenas, né? Apenas. Quando eu entendo que o meu propósito é trabalhar pelo bem dos outros, é ajudar as pessoas de alguma forma, então eu vou descobrindo que eu tenho algo que dá sentido e que dá importância à minha vida. E aí nós dizemos que seja em grande ou pequena escala, porque aí a gente não vai estar preocupado nesse mundo megalômano, que tudo tem que ser grandioso, né? Tudo tem que ser grandioso. É o valor das pequenas coisas, o valor das pequenas coisas. A gente se sente realizado exatamente porque percebe que está fazendo alguma coisa de positiva, está impactando positivamente a vida de alguém. Se é no hospital, se é na vizinhança, se é na comunidade religiosa, nas ONGs, nos asilos, nas associações que a gente faz, né? Na igreja. É importante que você se perceba como alguém que, de alguma forma, impacta a vida do outro. E quando eu faço essa pergunta sobre relevância social, o que tu fazes impacta positivamente a vida de alguém? É preciso que essa pergunta seja respondida. E quando eu pergunto, será que os garis têm essa consciência de que o que eles fazem tem importância, impacta a vida social? E nós também compreendemos isso, e por isso e nós somos beneficiados por eles, e a gente valoriza-os por isso? Temos consciência dessa realidade? Isso é importante, isso é importante. Então, quando eu entendo o meu propósito, o que eu faço passa a ser importante. Independente daquilo, do tamanho, da dimensão, ou da avaliação daquilo que as pessoas achem ou deixem de achar, né? Ou deixem de achar. Aí, quando eu tenho um propósito, eu então vou viver uma vida mais prazerosa, mais prazerosa. Às vezes a gente se sente incapaz, pensa que está difícil demais, mas é importante que confrontemos conosco mesmos se a gente consegue ou não realizar alguma coisa, né? Ninguém é tão pobre, ninguém é tão incapaz que não possa fazer alguma coisa, como ninguém é tão rico que não precise receber alguma coisa, que não precisa receber alguma coisa. Existem pessoas que dedicam uma vida inteira a um trabalho e nunca encontram uma plena satisfação no que fazem, né? E por que isso acontece? Por que elas nunca encontram um verdadeiro propósito naquilo que elas fazem? Por uma única razão, porque não significa que elas não têm clareza que tem um propósito, né? Elas não têm clareza que tem um propósito. Embora exista, mas elas ainda não descobriram, né? Elas ainda não descobriram. Então, qual é o teu propósito, né? Qual tem sido o teu propósito? Aí nós temos algumas perguntas, nós estamos já indo para o término da nossa live de hoje. É a Thelma Souza, neste momento em que o mundo se revolta contra o racismo, a minha pergunta é sobre as consequências que o racismo causa nas pessoas. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Um dia alguém me disse,
Me convidaram para uma reflexão e a pergunta era: como é ser negro no Brasil? E tinha na banca diretiva comigo algumas pessoas brancas, e essas pessoas brancas começaram exatamente a refletir sobre isso. E eu disse: dizer como é ser negro no Brasil, para ser uma resposta ortodoxa, ela tem que vir do negro, né? Ela tem que vir do negro. Como é ser negro no Brasil? Ou como ser negro no mundo? Então, a primeira coisa que a gente diz, Thelma, que o racismo é maléfico porque ele destrói aquilo que é básico na vida do ser humano, que é a dignidade humana, né? Que é a dignidade humana. Então, todas as vezes que a nossa dignidade humana ela é demolida, ela produz dor, produz sofrimento e, portanto, deve ser rechaçado, porque tudo que produz morte é digno da nossa insatisfação e também da nossa revolta positiva, da nossa revolta positiva. Essa revolta positiva, ela é importante. Não deveria ser uma causa, não naturalmente uma causa só do negro, mas uma causa de todo indivíduo que tem clareza de que a dignidade é a primeira coisa boa que a gente tem, a primeira bandeira que nós devemos levantar em prol do ser humano, da dignidade humana. Então, o racismo produz depressão, o racismo produz exclusão, o racismo produz ansiedade, o racismo produz morte. Aí nós estamos vendo, por exemplo, agora toda essa questão nos Estados Unidos. De repente é preciso que morram mais negros para que o mundo entenda que não existe, e aliás é um termo que eu não gosto muito, a questão do racismo. Porque quando eu penso no ser humano, eu penso sempre que existe uma única raça, que é a raça humana. Então eu prefiro chamar de etnocentrismo. Nós temos etnias diferentes, mas raças, existe uma raça, nós temos apenas uma. Agora, etnias, nós temos branco, negro, índios, amarelo, sei lá, não é? Mas a gente precisa exatamente entender tudo isso. Como é ter que viver num país onde a tua cor vem antes de você, da tua pessoa, antes do que você faz, antes do teu caráter, antes do teu trabalho. Como é? Por que que a cor do negro tem que vir antes de tudo que ele faz? Isso já é alguma coisa para a gente refletir, né? Quando o indivíduo diz, por exemplo, olha, eu vi, tem um negro, ele é médico, tem um negro, ele é padre. Então, primeiro vem a etnia. Por quê? O mesmo você não diz, tem um branco, ele é médico. Tem um branco, ele é advogado. Né? Então, veja bem, são questões que nas entrelinhas nos trazem essa clareza a respeito dessa situação. Mas, de repente, nós podemos estar fazendo uma live com alguns convidados para a gente estar falando a respeito disso de forma muito tranquila, né? De forma muito tranquila. Porque, de repente, se um branco defende uma tese sobre a negritude, isto é acadêmico e normal. Mas se o negro se debruça sobre isso, será que ele é racista? Será que ele não está resolvido com eles? Né? São questões que a gente precisa estar falando. Mas muito obrigado pelo questionamento. E, por fim, nós temos a Alessandra Brandão. Boa noite, padre. O que podemos fazer quando somos gratos por tudo que a vida nos concedeu e ainda assim as correntes parecem mais pesadas do que a gratidão? Então é aquilo que nós falamos sobre a transcendência, a autotranscendência. Quando eu não consigo mudar uma situação que a vida me impõe, eu ainda assim posso escolher dentro de mim uma atitude
diferente, uma atitude positiva com relação àquilo que a vida me impôs. Eu costumo dizer, por exemplo, pode ser, eu perdi um braço. E quando eu perdi um braço, olha, não nascerá outro braço. Não nascerá outro braço. Eu posso, então, ficar olhando e mergulhado no braço que foi decepado, né? Ou eu posso aproveitar o que sobrou deste braço para ajudar o outro que ainda ficou. É uma postura positiva, uma atitude interna positiva diante do sofrimento que a vida me impôs e que às vezes eu não posso fazer mais nada. Então eu faço todas as coisas, eu sou grato, mas mesmo assim parecem mais pesadas do que a gratidão. Mas quando você tem um propósito, a gratidão não ficará ofuscada pelas correntes pesadas que às vezes a vida nos impõe. Tá bem? Então, já temos aqui doação do Cleuber e Denise, muito obrigado. E você tem aí o nosso endereço do WhatsApp, da clínica. Se você quiser fazer isso no final de semana, durante a semana, você pode fazer isso. Deixe os seus comentários e se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like aí tranquilamente. E nós agradecemos os nossos parceiros que estão conosco todas as quartas-feiras, o nosso amigo Batista, lá da Nabajo Filmes, que todos nós conhecemos na cidade, a nossa produção, o Marcos Maia, o Davi Maia, que colaboram conosco. Eu sozinho não faria, não teria condição de fazer chegar até vocês esse bate-papo tão agradável que a gente está tendo todas as quartas-feiras. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Tchau.